A urna eletrônica transformou o processo eleitoral brasileiro. A cada eleição, a urna eletrônica e o processo eletrônico de votação recebem melhorias, num processo dinâmico e contínuo de evolução há mais de 25 anos. É importante destacar que a urna eletrônica é uma solução para um problema do Brasil. O Brasil, nos anos 90, no início dos anos 90, teve algumas eleições anuladas por fraudes. E fraudes com um grande potencial de impacto no sistema eleitoral. Então, em 1996, na primeira eleição, a ideia era que esse equipamento retirasse o fator humano, né? A manipulação humana no processo de apuração dos votos e de contagem especificamente. Então ela trouxe uma série de benefícios, facilidade ao eleitor quanto ao teclado, os eleitores com pouca escolaridade ou não alfabetizados têm bastante facilidade, portanto a urna eletrônica é para nós um equipamento, primeiro, então uma solução para os problemas do Brasil e uma facilidade para o exercício do voto e uma rapidez também na apuração, que gera uma certa tensão sempre que eram apurações muito demoradas. Então a urna ela consegue apresentar um resultado em poucas horas. O uso da tecnologia foi uma resposta efetiva às fraudes que aconteciam frequentemente em diversas etapas do processo eleitoral brasileiro, desde os tempos do Império até a implantação do processo eletrônico, e trouxe segurança e confiança às eleições do Brasil. Nesses anos todos de urna eletrônica, nós tivemos várias denúncias de fraudes, nenhuma delas comprovadas. Não é possível afirmar que qualquer sistema eletrônico tenha 100% de segurança. Mas a Justiça Eleitoral, ao desenvolver o sistema da urna eletrônica, desde a sua arquitetura, a sua formação, ou seja, a estrutura para o eleitor, mas também em relação ao sistema, ela possui uma série de barreiras. E é isso que nós apresentamos para a sociedade como garantia de que a fraude, ainda que tentada, seja impossível de concretizar ou onerosa demais. Portanto, para uma tentativa de manipulação do sistema eletrônico de votação no Brasil, haveria um esforço enorme. Então, algumas situações que nós destacamos, como a urna não tem contato com a internet, todo o software é desenvolvido por servidores do TRE, a urna tem bloqueios de data e hora, ela não aceita sistemas que não sejam efetivamente assinados e criptografados pelo TSE, então ela tem uma série de barreiras, são mais de 30 barreiras que evita a fraude, né? A urna eletrônica, um modelo original, ele mantém a sua estrutura. Então, primeiramente, ela tinha que apresentar à sociedade uma forma simples e rápida de voto. Por isso, o teclado ainda permanece, né? Para quem não sabe, nós temos já 2 gerações que não sabiam por que o teclado da urna é dessa forma. É porque ele era similar aos telefones da época. Hoje nós temos o nosso telefone celular, nosso smartphone, e no início da década de 1990, o padrão era esse teclado de telefone. Então, ela foi pensada para facilitar para o eleitor, ou seja, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento vai ali e aperta as teclas. Segundo, ela precisa mostrar os dados aos eleitores, e por isso ela apresenta a foto do candidato, né, apresenta os dados, inclusive agora recentemente incluído, né, já em algumas eleições, vice, suplentes de senador, ou seja, todas as informações possíveis. E no Brasil foi adotado o modelo de número, e portanto, para a votação, o eleitor precisa apenas decorar o número, que é uma forma mais simples, mais fácil de memorizar e que não gera dúvidas. Na votação em papel, havia muito homônimo, muitos candidatos com o mesmo nome. Então, a opção por número tem também o objetivo de evitar qualquer dúvida enquanto à vontade do eleitor e o respeito a essa vontade, no final das contas, com a garantia de que o voto dele, digitado na urna, efetivamente será computado. A urna eletrônica, sendo segura, auditável e confiável, é uma parte relevante do processo eleitoral brasileiro e também da concretização da ordem
e da legitimidade na realização das eleições. Essa é uma questão bem interessante, né? Primeiro, desde 2022, o código-fonte ele fica 1 ano à disposição de todas as entidades credenciadas, todos os partidos políticos, para que eles façam a verificação desse código-fonte. Portanto, é um tempo bem significativo. O código, obviamente, não é uma coisa simples, não é acessível a nós, né, que não atuamos nessa área, mas ele, para as entidades que fazem a verificação, é um procedimento mais acessível. Então, ele fica disponível esse período todo, durante 1 ano. Ele é feito pelos servidores da Justiça Eleitoral, do TSE em Brasília, e ele, obviamente, qualquer linha que é alterado nesse código, ele gera uma inconsistência. Portanto, nós temos uma cadeia de controle, uma cadeia criptografada, com assinaturas, e qualquer alteração nesse sistema, ele é facilmente identificado. Então, um exemplo que eu sempre apresento é, um TSE fechou o programa, e ele envia esse programa, o software, para os cartórios eleitorais. Caso tenha alguma alteração, efetivamente, quando chegar no sistema aqui no cartório eleitoral, essa alteração será percebida, porque não será a mesma assinatura que o TSE produziu. Ou seja, toda essa cadeia de barreiras é que nos garante que não vai ocorrer nenhuma alteração no software. Mas, obviamente, nós sempre temos algumas ferramentas que nos auxiliam. Uma delas é o teste público de segurança. Ele é feito sempre em ano não eleitoral, no ano anterior à eleição, e esse teste público ele consiste na disponibilização da urna eletrônica com o código, com as instruções todas que são utilizadas na eleição, para que especialistas façam a invasão. Nós chamamos isso, nós não gostamos muito de usar a palavra hacker, né? Mas seria um similar ao hacker do bem. Então eles passam ali semanas dentro do TSE com um plano de ataque. Então, esse plano de ataque é informado à Justiça Eleitoral: olha, eu quero alterar a ordem de votação, eu quero derrubar o sigilo do voto. E nessas situações, até hoje, nenhum cientista, nenhum técnico conseguiu avançar suficientemente para efetivamente alterar todo o sistema. Houve avanços, obviamente, houve vulnerabilidades apontadas, houve melhorias indicadas, e todas essas melhorias são levadas a sério pelo Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, o teste público de segurança, ele além de apontar vulnerabilidades, ele também tem uma segunda etapa, onde aquelas vulnerabilidades apontadas no teste inicial são testadas novamente para verificar se o TSE conseguiu corrigir eventual falha. Então, esses testes nos ajudam muito, são muito importantes. É a sociedade civil que faz esse teste, são engenheiros ligados a universidades, a partidos políticos ou independentes, que ajudam a Justiça Eleitoral a qualificar e melhorar e transformar cada vez mais o código mais seguro, né? O processo eletrônico de votação pode ser auditado por várias oportunidades, antes, durante e também após as eleições, por diversas entidades. Esse processo de auditoria, fiscalização, ele começa, como eu já disse, 1 ano antes da eleição, com a disponibilização do código-fonte. Hoje nós temos os testes públicos de segurança, que também auxiliam, e durante todo o processo de preparação, nós temos momentos em que o sistema é auditado, né? Toda a geração de cargas ele é acompanhado pelas entidades, ele é através de senha, e é possível que mesmo na carga, partidos políticos, OAB, Ministério Público, entidades da sociedade civil venham ao cartório e verifiquem se aquele sistema que foi disponibilizado pelo TSE efetivamente é aquele que está sendo inserido nas urnas. Durante a carga das urnas, também é possível que as entidades venham ao cartório e façam o teste de autenticidade, ou seja, aquele teste de verificação dos sistemas. E nós temos, além disso, durante a carga, uma possibilidade de até 6% ser auditado pelos partidos, pelas entidades, com a própria votação. Ou seja, nós fizemos durante a carga uma votação similar àquela votação em papel e inserimos esses dados através de urnas de cédulas em papel,
os mesmos dados digitados no papel é digitado na urna eletrônica para verificar. E os dois últimos momentos, assim, durante a eleição, é a verificação na sessão eleitoral, a verificação da integridade dos sistemas, ou seja, aquela verificação se efetivamente o sistema que está lá na sessão eleitoral no dia da eleição é exatamente o mesmo disponibilizado pelo TSE. Isso é feito um sorteio na véspera da eleição, na sede dos tribunais regionais eleitorais, e que selecionam, dentro do Rio Grande do Sul, 27 urnas eletrônicas, que não pode ser 2 por cidade, tem que ser uma em cada cidade para ter uma amostra maior, e essas 27 urnas são auditadas, são verificadas no dia da votação. Além disso, nós temos mais 8 urnas que são resgatadas, são também sorteadas ou indicadas pelos partidos políticos, OAB, Ministério Público, e essas urnas são resgatadas nos locais de votação no sábado e levadas para Porto Alegre. E em Porto Alegre é feita uma votação em ambiente controlado, com cédulas em papel, filmado, digitado naquela urna, como se ela estivesse na sua sessão eleitoral, com os mesmos dados dela ali nela alimentadas, e esses dados depois são auditados por auditores independentes, verificando se efetivamente aqueles dados que foram colocados no papel são os mesmos que a urna eletrônica apresentou como resultado. Felizmente, esse procedimento já tem quase 20 anos, e em nenhum momento se apurou qualquer divergência entre os dados digitados no papel e os dados colocados na urna, o que nos garante que, né, o sistema ele efetivamente é seguro. E uma última auditoria que foi implementada na eleição de 2022 é aquela auditoria, né, com a biometria do eleitor. Ou seja, o eleitor se dirige, são urnas clones, urnas também sorteadas, são urnas que são colocadas ao lado da sessão eleitoral, num local de votação, na qual o eleitor vota e é convidado a habilitar a urna com a sua impressão digital, como se ele fosse votar 2 vezes. Obviamente que tem uma urna oficial e uma urna paralela para apuração. E nessa urna eletrônica também, com a digital do eleitor, é feita essa votação em ambiente controlado. Essa nova modalidade foi exercitada em 2022, também que sem qualquer apontamento de diferença, em todas as capitais do Brasil, o que nos garante que as auditorias são suficientes e ainda assim, caso se tenha alguma dúvida, é possível auditar até mesmo depois da eleição, através do registro digital do voto. Cada urna registra na sua memória a votação de todos os eleitores que lá compareceram. Claro que não embaralhando, né, para não quebrar o sigilo do voto. Mas essa votação pode ser recuperada depois da eleição e novamente auditada. No dia de eleição, nenhum sistema eletrônico de votação tem qualquer conexão com a internet, o que impede acesso externo.